A cada 12 minutos, uma pessoa morre vítima da violência no trânsito. Ou seja, 5 brasileiros perdem a vida nas ruas e estradas do país a cada hora. Considerando as mortes por 100 mil veículos, 10 estados estão acima da média no Brasil e matam mais: Piauí, Alagoas, Maranhão, Sergipe, Pará, Tocantins, Paraíba, Ceará, Roraima e Bahia. Mas por que se morre tanto no trânsito brasileiro? Nosso convidado neste Senado Notícias especial para falar das causas dessa violência e das mudanças propostas pelo governo no Código Brasileiro de Trânsito é Davi Duarte. Ele foi diretor do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, e é presidente do Instituto Brasileiro de Segurança no Trânsito. Davi, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu gostaria de começar repetindo a pergunta: por que se morre tanto no trânsito brasileiro? Olha, há 3 razões básicas. A primeira é que o nosso espaço de circulação, as nossas ruas, as nossas avenidas, são inseguras, às vezes são muito hostis ao pedestre. Nós não temos um espaço de circulação seguro. Mesmo as nossas estradas, às vezes a gente andando pelas estradas, a gente vê uma placa assim: atenção, curva perigosa. Ora, como é que o Estado faz uma curva perigosa para o cidadão? Então, é um espaço de risco. Em segundo lugar, né, nós temos também veículos ruins. A nossa frota de veículos é muito ruim. A nossa tem uma frota antiga e muitas vezes sem manutenção, né? Grande parte dos veículos. E a terceira razão é que nos falta educação. Nos falta muita educação, assim, mesmo no sentido de gentileza e de destreza técnica para dirigir. Por fim, nossa fiscalização realmente, desculpa a expressão, mas nossa fiscalização é uma peneira. Flagra muito pouco, aplica mal a lei e, com isso, a gente tem um mar de impunidade nesse nosso trânsito. Então, essas razões é que fazem com que a gente tenha todo esse caldo de cultura para ter 45 mil mortos por ano, quer dizer, nos últimos 30 anos, 1 milhão de brasileiros morreram no trânsito. Isso é inaceitável, isso é um problema seríssimo. A cada ano, 1 milhão de pessoas ficam feridas, né? Sendo que cerca de 300 mil pessoas ficam inválidas, né, com invalidez permanente, que tem algum tipo de lesão irreversível, que custa muito para as famílias, especialmente, mas também para a sociedade, e a gente tem negligenciado esse enorme problema do Brasil. Você citou 4 pontos aí, dá para quantificar assim, o que pesa mais, na sua opinião? O que pesa mais, na verdade, depende do local, né? Hoje a gente tem um problema emergente, que é a questão das motos. Inclusive quando você citava, por exemplo, os estados em maioria do Nordeste, né, Piauí, Ceará, toda essa mortalidade, que eles estão bem acima da média, há um problema que muita gente está usando, especialmente o jovem, está usando motocicleta. Não tem preparo, não tem educação, não tem fiscalização e, às vezes, cometem imprudências assim, inaceitáveis e se envolvem em riscos. E é por isso também que hoje o maior grupo que morre no trânsito é o grupo de motociclistas. Né? Aliás, para citar um dado, né, cada 1 milhão de motocicletas, digamos assim, no Brasil, mata 15 vezes mais do que cada 1 milhão de motocicletas na Espanha. Ou seja, a mortalidade aqui, o que nos faz... a diferença é muito o motociclista, a destreza e o tipo de comportamento, o estilo de pilotagem do motociclista. Agora, você falou em custos. A gente tem números sobre o que isso custa para o Estado? Custa para a sociedade como um todo, né? Então, hoje está em torno de 60 bilhões de reais por ano. Né? Esses custos envolvem desde tratamento médico, resgate, né? A parte pré-hospitalar, a parte hospitalar, que o tratamento do politraumatizado é caríssimo, mas há também custos previdenciários, prejuízos com perda de produção, né?
custos advocatícios e judiciais de forma geral e até danos materiais, porque muitas colisões e, enfim, envolvem assim danos vultuosos e mesmo que sejam pequenos custos materiais, esses custos, quando a gente soma milhões de desastres no trânsito, isso termina virando uma soma enorme. Gigantesca. Agora a gente fala disso há muito tempo, a gente está sempre falando disso. E qual é a solução? Por que não se resolve? Olha, o Brasil não resolve porque não adota as medidas corretas. A Espanha, eu dou um exemplo, né? A Espanha reduziu em 10 anos cerca de 80% das mortes no trânsito. Em 10 anos eles fizeram isso, mas fizeram com formação do condutor adequada, com mudança do espaço viário, com vigilância permanente no trânsito, quer dizer, uma fiscalização realmente efetiva, né? A Bélgica hoje, para citar outro exemplo, a Bélgica hoje tem uma frota de veículos 10 vezes maior do que tinha em 1950 e mata menos, o trânsito deles mata menos do que em 1950. Então tem jeito, a maioria dos países desenvolvidos tem feito um trabalho muito grande de redução da mortalidade, da acidentalidade no trânsito. Agora, por que a gente não faz? Nós conhecemos a bússola, as fórmulas, entre aspas, as fórmulas, né, o método para reduzir os desastres, né, para reduzir a violência no trânsito é conhecido. E por que nós não fazemos? Vontade política? É um pouco de vontade política e é um pouco de negligência nossa com a vida das pessoas, né? Para citar o tanto que nós somos negligentes, né? Eu citei há pouco os números, né? 45 mil mortos por ano, quase 1 milhão de feridos. E quando a gente vai ver a punição, não tem quase ninguém preso porque matou no trânsito. Quer dizer, isso é uma negligência, não? É um mar de impunidade. Você acha que a legislação com relação à punição deveria ser mais rígida? A legislação prevê isso. O que nos falta também é aplicar a lei. Porque o Código de Trânsito tem lá, inclusive tem um capítulo de crimes de trânsito, né? Só que a gente não aplica. Essa é uma questão. Nós temos uma tolerância, né, muito grande com a violência. Então é preciso mudar isso. Não é que nós precisamos prender todo mundo, mas é preciso também que os infratores de alto risco sejam realmente penalizados de forma severa. Bom, então eu vou te interromper agora para a gente ver aí uma reportagem sobre esse projeto, né, que altera as regras da Carteira Nacional de Habilitação, tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. A gente viu aí que o presidente Jair Bolsonaro ele veio pessoalmente ao Congresso entregar o projeto de lei que altera o Código de Trânsito. As medidas são polêmicas. A proposta aumenta de 20 para 40 o número de pontos acumulados por multas no período de 12 meses, o que acarreta a suspensão do direito de dirigir. Também aumenta de 5 para 10 anos o prazo de validade da Carteira Nacional de Habilitação. Para pessoas com mais de 65 anos, esse prazo passa de 3 para 5 anos. Outro artigo permite que os motoristas dirijam com farol apagado durante o dia em rodovias. A obrigatoriedade de guiar com luzes acesas diurnas passa a ser apenas para rodovias de pistas simples, mas a necessidade de acender os faróis permanece durante a travessia de túneis e também quando haja chuva, neblina ou cerração. A proposta dividiu os senadores. Tudo isso é inconcebível, é difícil da gente entender como um governo tenha uma atração tão fatal pela morte. Então, realmente, mas eu acho que isso não passa aqui, não há hipótese disso passar aqui no Congresso Nacional. É um projeto de lei realmente extremamente importante e que vai afetar ou melhorar a vida de profissionais, a vida de motoristas em todo o Brasil. Isso vai premiar os maus motoristas. Os motoristas irresponsáveis. Me dá a impressão que a violência no trânsito pode aumentar com essa medida. Pela proposta, o transporte irregular de crianças deixa de ser punido como infração gravíssima, que acumula 7 pontos e multa de R$ 293, além de retenção do veículo. O motorista será apenas advertido por escrito. Hoje, os hospitais estão superlotados por acidentes de moto
por acidente de veículos e, a maioria das vezes, os condutores desses veículos têm problemas de uso de drogas, de alcoolismo. Portanto, flexibilizar isso é uma coisa que vai aumentar o número de acidentes, como, por exemplo, a questão dos banquinhos das cadeirinhas para segurança das crianças. Os condutores de veículos particulares ouvidos pela TV Senado também são contrários à medida. Com certeza aumentaria o risco, uma vez que as crianças ficariam soltas no banco do veículo e isso, além de tirar a atenção do motorista, isso faz com que em qualquer tipo de acidente o dano às crianças seja bem maior. O uso da cadeirinha é um mecanismo de proteção e que efetivamente, segundo a Organização Mundial da Saúde, ela previne acidentes. O ponto mais polêmico da proposta é o fim da exigência do exame toxicológico para motoristas profissionais. Atualmente, os condutores com carteiras C, D e E são obrigados a realizar o exame a cada 2 anos e meio. Se reprovados, perdem o direito de dirigir por 3 meses. Muitas vezes trabalha um tempo excessivo e para trabalhar esse tempo excessivo tem que ser submetido a algum tipo de droga para permanecer acordado durante esse período todo. São poucos que podem utilizar esse método, mas esse pouco que pode utilizar esse método, que é mínimo, pode levar a acidentes graves. A maioria dos caminhoneiros ouvidos pela TV Senado é contrária a essa proposta. Eu não concordo, acho que esse exame tem que ser feito, entendeu? Concordo não. Tem que fazer o exame. Eu acho que se é para fazer, eu acho que teria que ser feito com todo mundo, todas as classes. Tanto motoristas de caminhões como os condutores de carro pequeno. Bom, Davi, como a gente viu aí, esse projeto ele muda o Código de Trânsito, vamos dizer assim, tirando o pé do acelerador, ou seja, afrouxando regras. Isso é bom para quem? Olha, seguramente algumas propostas não é bom para ninguém, porque pode realmente, como disse um senador, pode aumentar inclusive a violência no trânsito. Eu acho que o nosso código precisa realmente de uma revisão completa, uma revisão técnica, sem paixões partidárias. O código é de 98, né? Na verdade ele é de 97, mas entrou em vigor em 98. Né? Então já tem aí cerca de 21, 22 anos, né? de 21 anos de vigência, só que envelheceu precocemente. Tem muitas coisas, muitos dispositivos ali, muitos artigos que não entraram em vigor, não saíram do papel, inclusive da responsabilidade do Estado para fazer cumprir o código, para cumprir suas próprias obrigações. Ali tem, por exemplo, uma questão que é o seguinte: uma via só pode ser entregue ao público depois de sinalizada, depois de ter completa segurança, e a gente sabe que num país como o Brasil isso não funciona. Então, o próprio Estado, às vezes, deixa de cumprir suas obrigações. Agora, é polêmico, mas algumas coisas, elas poderiam, alguns dispositivos propostos, alguns artigos propostos pelo governo, poderiam realmente ser aproveitados. Por exemplo? São realmente questionáveis, outros, né? Por exemplo, a questão do exame toxicológico. O que importa é se o condutor, se o motorista profissional está dirigindo sob influência de algum tipo de droga naquele momento, no momento da condução. Esse exame poderia ser uma forma de detectar, né? Porque o motorista, o caminhoneiro, ele não é bandido. Às vezes ele usa algum tipo de rebite, como se diz popularmente, para ficar acordado, para cumprir longas jornadas de trabalho. Então é preciso ver como é que a legislação, como é que nós poderíamos alterar a legislação de forma a apoiar esses condutores, esses motoristas, né, trabalhadores, e dar apoio no sentido, inclusive, de saúde. Né? A Polícia Rodoviária Federal tem um programa interessante sobre isso, mas que não atinge todo mundo. É preciso inverter, em vez de apenas a punição ou apenas o endurecimento excessivo da lei, é preciso ver como é que se resolve o problema. Esse deve ser o foco. Quer dizer, nesse caso, é só retirar a obrigatoriedade de fazer o exame toxicológico, na opinião do senhor, não resolve? Não resolve. Deveria ter o exame, eventualmente, o exame para
esses motoristas profissionais, inclusive com colaboração das empresas, que tem todo o interesse de não ter um condutor dirigindo sob influência de droga, até porque se houver um acidente, a perda material para a empresa, né, o dano é muito grande, né, um caminhão custa muito caro, enfim, isso tem danos materiais muito grandes, e para a segurança mesmo do motorista e da empresa, tudo. Então, o que se deve fazer? Detectado um condutor que faz uso de substância proibida, psicoativa, etc. Isso durante uma fiscalização, porque na hora de fazer o exame ele não está usando, com certeza ele vai fazer o exame sem estar usando nada. Olha, eu ouvi dizer, eu não tenho prova sobre isso, mas já confirmei com alguns colegas que existe tráfico de cabelo. Alguém compra o cabelinho para fazer o exame, né? Então, não é por aí, não é o jeito certo de fazer. O certo é pegar esses trabalhadores, conscientizá-los com educação, com apoio, com jornadas decentes de trabalho de, no máximo, 8 horas, com locais para parada que sejam seguros, né? E a Polícia Rodoviária tem uma obrigação nesse sentido, né? Para que eles não sejam assaltados, inclusive, e humanizar mais o trabalho do caminhoneiro. Esse é o foco. Né? E aí, detectada uma pessoa, por exemplo, que faz uso de algum tipo de substância, é preciso dar apoio para que ele, que afinal são trabalhadores, né? Para que ele realmente reveja a sua conduta, que tenha acesso a métodos de deixar de usar o tipo de droga lá que ele usa. Então, o foco é que está errado também. Nem se pode abandonar tudo e nem comprar tudo pelo preço que se fala por aí. O que está errado, então? Olha, eu acho que tem algumas coisas, há 2 pontos em todo o projeto do governo que são absolutamente questionáveis. O primeiro é a questão da cadeirinha. Uma criança de 2, 3, 5 anos, 7 anos, ela não tem condição de prover e de perceber sua própria segurança. A responsabilidade é do pai, e o pai que não cumpre, do pai, da mãe, do responsável, enfim, né? E o pai e a mãe, o responsável que não cumpre a sua obrigação, ele deve sim ser punido. Isso é uma coisa essencial. Por quê? Porque os dados mostram que 40% de todas as mortes de crianças ocorrem no interior de veículos. E provavelmente mais de 80% dessas mortes, dessas crianças que morrem, estavam sem um dispositivo de segurança. Nós precisamos avançar na segurança e não recuar. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho questionável, a questão de afrouxar para a cadeirinha. O segundo ponto é uma falta de estudo do governo com relação à pontuação. O código precisa, sim, de ser revisto. Há infrações ali que não mereciam ser pontuadas. A Espanha não pontua uma série de infrações cometidas. Aqui no Brasil, a gente pontua todas. Mesmo deixar de dar seta para mudar de faixa, se detectado ali, se for flagrado por um agente de trânsito, isso dá multa, né? Um estacionamento, por exemplo, mesmo que o indivíduo estacione regularmente numa zona azul, por exemplo, e depois ele passe do tempo, ele tem uma multa e é pontuado na carteira. Ora, ele não oferece risco, não há um potencial ofensivo nesse tipo de infração, então a gente precisa realmente rever o código. Agora, sem estudar direito, sem fazer, assim, quem são essas pessoas que estão entre 20 e 40 pontos, que seriam, hipoteticamente, beneficiados? Que tipo de infração cometeram? Né? Há quanto tempo dirigem? Né? Então, sem um estudo realmente detalhado, eu acho temerário o governo apresentar simplesmente um projeto nesse sentido por uma razão. Porque sinaliza com mais impunidade. Ora, como a gente disse anteriormente, né, num país que já tem uma violência de trânsito excessiva, você sinalizar com mais impunidade é uma questão realmente perigosa. E no caso de idoso, por exemplo, de pessoas acima de 65 anos, isso diminui bastante, de 5 para 2,5. A questão de tirar a carteira, né? Sim. Sim, a questão da carteira,
O projeto do governo... Não, de renovar a carteira, né? De renovar a cada 10 anos. Hoje é de 5 em 5 e depois de 65, de 5 em 5 anos. Depois de 3 em 3 anos. Para quem já tem mais de 65 anos. Então, a questão da renovação, eu acho uma proposta bastante razoável. Agora, é preciso também perguntar para o médico, porque há pessoas, e isso independe de idade, há pessoas que têm diabetes, que estão acima do peso, que têm algumas doenças crônicas e que, por exemplo, a diabetes pode causar, inclusive, cegueira, né? E aí, você, em 10 anos, é um período muito longo. Para algumas pessoas que estão sob risco, é razoável que o próprio médico, decida em quanto tempo ele deve renovar a carteira. E os médicos são muito bem formados, há um curso para esses médicos de tráfego. Depois dos 65 anos, em algumas idades, em algumas situações, pode haver uma perda muito rápida de percepção, de visão, de destreza para conduzir. Então, eu acho também que o ideal seria deixar ao médico dizer, olha, você tem que voltar aqui daqui 1 ano, ou daqui 3 anos, ou daqui 5 anos. Ele sabe avaliar. Porque, às vezes... Até porque quando você vai fazer esse exame numa clínica dessas, a gente sabe que não é uma coisa tão rigorosa, né? Não é rigorosa, mas, às vezes, se há um condutor que tem diabetes, tá? E o médico pode pedir esse exame, que tem algum tipo de problema crônico, ele pode falar, olha, você realmente está sob risco de perder rapidamente a saúde e tudo, e dirigir para você pode ser uma atividade de risco, que coloque em risco outras pessoas. Então, eu acho que o governo deveria fazer uma regra geral, mas com, digamos assim, autonomia para o médico, para ele decidir. Né? Então, eu acho que uma pessoa saudável com 20, 30, 40 anos e até mais, 50, 60, né? Tudo bem que a renovação seja de 10 em 10. Mas o médico, quando ele vai na clínica, que o condutor vai na clínica fazer o exame, ele já avalia, o médico já avalia se essa pessoa pode ter uma doença, um alcoolismo crônico, uma diabetes, uma situação qualquer, né? Mesmo doenças, né? Epilepsia, sim, algumas coisas assim, que podem, vaso vagal, outras condições clínicas, o médico sabe avaliar isso e é preciso dar uma certa autonomia para o médico decidir. Agora, o projeto ele trata também dessa questão dos faróis, que é uma coisa que provocou polêmica quando foi obrigatório. O que o senhor acha disso? Olha, e agora está retirando, ele não é mais obrigatório durante o dia, na maioria dos na Europa é obrigatório. Agora, a França, por exemplo, novamente, para citar um exemplo que a gente poderia copiar... Sim, é bom comparar com outros países para a gente ver como é que a gente está. Eles discutiram durante 3, 4, 5 anos, chamaram motociclistas e chamaram também as empresas, as montadoras, para colocar aquele DRL, aquela luz diurna, né? Aquela luzinha branca, né? Porque essa luz normal dos carros, né? Que a gente usa à noite, a grande parte, a imensa maioria dos carros brasileiros, né, tem esse tipo de luz. Se você usa o tempo todo durante o dia, há um problema de desgaste excessivo, de queimar farol, enfim. E um país com essa insolação que tem o Brasil, realmente não é necessário. E, por exemplo, pensa no norte, nordeste e tal, realmente não é necessário. Agora, tem outra coisa também. Novamente, a lei às vezes é feita de forma assim, muito abrupta, sem um estudo, sem preparar a frota de veículos, sem preparar os condutores. E aí eu te pergunto, onde é rodovia, onde não é rodovia? Porque isso não tem clareza. As rodovias no Brasil, muitas vezes, elas servem de vetor de crescimento urbano e elas continuam sendo rodovias. Como que a pessoa vai saber onde é rodovia, onde não é? Então, é preciso ter mais clareza, mais vagar, mais pensamento para implantar essas leis, porque finalmente afeta todo mundo, né? Pois, só para a gente resumir, eu só acho que o motorista brasileiro,
ele está preparado para uma legislação menos rígida? Ele tem maturidade para isso? Nós temos maturidade? Olha, não está, e em lugar nenhum do mundo, em qualquer país, eles negligenciam ou afrouxam a lei para que o condutor seja, não, ele é bonzinho, tal. Não existe isso. A lei tem que ser rígida, tem que ser para todos, né? Até porque nós não precisamos que todos os condutores sejam mal comportados, que façam atos de, né, assim, coloquem em risco a segurança de trânsito. Basta 3, 4, 5%, que é o que acontece hoje, para causar essa tragédia de sem tamanho. Sim. Então, a lei tem que ser para todos e afrouxar pode parecer, afrouxar a lei, né, ou ser mais permissivo, pode parecer que o governo está concordando com essa tragédia, está concordando com essa situação no trânsito. Isso não é bom. Tá certo, Davi. Muito obrigado pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos. E nós ficamos por aqui. Obrigado pela sua companhia e até o nosso próximo programa.